Então vamos lá, gente. Hoje eu vou falar sobre a culpa, né? Que culpa é essa que a gente sente com isso tudo, né? Então, como os óleos essenciais no auxílio dessas emoções? Tem algum que está fazendo barulho? Deixa eu ver, o meu não. Estão me ouvindo direitinho? Acho que agora melhorou. Então vamos lá. Que culpa é essa, né? Então, o que a gente fala de culpa? O que a gente tem com relação à culpa, né? A culpa é um sentimento que surge de um arrependimento de alguma coisa que a gente fez e que não, de a gente muitas das vezes não aceitar um defeito, um erro, uma fraqueza nossa, né? Ou até mesmo da nossa condição mesmo, né? A gente se sente culpado por tudo. Tudo traz aquela coisa, se eu fiz, eu quero me retratar, eu acho sempre que eu tenho algum problema com isso, e aquilo maltrata a gente demais, né? Esse julgamento negativo de culpa. E a gente guarda isso pra gente, muitas das vezes até faz tão mal, e nem é culpa mesmo da gente, né? Então, se a gente cria os nossos filhos da melhor maneira que a gente tenta, dentro do que a gente acha de certo, né? E se algo deu errado, não é culpa nossa. A gente tentou passar o melhor, mas se deu alguma coisa errado, não foi a nossa intenção. Mas a gente também não precisa ter essa culpa, né? A gente precisa entender e compreender como funciona toda essa culpa em relação a gente, que é o principal. Então vamos lá para entender um pouquinho. O que é a culpa? Esse sentimento vem após uma pessoa julgar a si mesmo por um comportamento do passado, né? Eu poderia ter sido feito melhor, poderia ter feito diferente. A gente sempre acha que tem uma culpa nossa, né? Isso, esse julgamento negativo com relação a isso traz um transtorno danado para a gente, né? Porque muitas das vezes a gente acha que não vive dentro dos padrões que a gente mesmo determinou, que a nossa família, né? A sociedade, e assim vai. Então, e na realidade a gente está em transformação o tempo inteiro, o mundo muda. Aquilo que a gente tinha de crenças da nossa família, né? A gente não tem mais. Né? Então, a gente precisa evoluir, inclusive, nesses sentimentos, nesses comportamentos que a gente tem. Né? Então, quando a gente tem culpa, a gente está sempre preso ao passado. Isso é muito ruim para a gente mesmo, né? Então, a gente acha que fica violando essas normas que a gente coloca, muitas das vezes até normas religiosas, né? Que nós somos pecadores, e assim vai. Então, a gente precisa entender que é o que eu escuto muito. Quando eu tenho um luto na realidade, aí a gente sempre fala, eu podia ter feito mais, eu podia ter feito diferente, já começa a sentir culpa por alguma coisa que aconteceu e você não vai poder fazer mais nada por aquela pessoa, e aí você se sente culpado por qualquer coisa. Na realidade, não é culpa, né? A gente tem que... Eu fiz o meu melhor. Eu tentei fazer sempre o meu melhor e pronto, né? A gente tem que trazer somente as experiências para não repetir um erro novamente. Mas o objetivo é fazer sempre o melhor. A gente tenta sempre fazer o melhor. Não é com o objetivo de fazer assim, se sentir culpado, né? Minha mãe morreu. Eu podia ter feito isso, podia ter comido. Nada disso, né? Não tem a culpa. Não é esse negócio. A gente precisa entender ela para conseguir ajudar a gente mesmo, né? E aí, quais são os sinais e sintomas dessa culpa, né? Remorso, né? Muitas das vezes é o que a gente estava falando agora, né? Aquele arrependimento, aquela responsabilidade por algum mal que a gente fez, né? Às vezes, mesmo sem querer, a gente faz o tempo inteiro, né? Aí a gente sente a vontade de, não, eu preciso falar, preciso pedir desculpas, eu preciso não sei o quê, eu preciso sempre se sentir culpado por alguma coisa. Tá certo que muitas das vezes a gente erra numa cabeça quente, alguma coisa assim, mas a gente precisa entender o que é, o que está trazendo de desconforto para a gente, né? Então, a gente precisa diminuir esse peso, essa carga sobre os nossos ombros, né? Que a gente também não tem culpa de tudo, né? Pelo menos é 50% para cada lado. Então, julgar responsável por tudo, analisa. Vamos analisar.
né? Então, você acha que eu preciso, muitas das vezes a gente fala assim, a gente pede até desculpa, mas a gente pede desculpa da cabeça, da boca para fora e esquece do coração, mas ainda carrega, não, mas eu fiz aquilo por ela, mesmo pedindo desculpa, mas você não se liberta, né? Você fica com aquela âncora ainda arrastando, que fica pesada a cada dia, porque cada agora você acumula um pouquinho mais, né? Diálogos internos de autoacusação. Exatamente que a gente faz isso, né? A gente acha que a gente não merece, não é merecedora de nada, porque eu já fiz isso, porque eu fiz aquilo e tal, e você não consegue virar essa página e viver um novo momento, né? Por conta disso, acaba gerando a insônia, porque você só fica pensando carregado nisso, né? Eu fico pensando o tempo inteiro. Nesse momento aí você acaba tendo pavor noturnos, pesadelos, não dorme direito, não consegue relaxar, justamente por aquelas âncoras que a gente fica puxando o tempo inteiro, né? Se você não dorme direito, você não abriga a mente corretamente, vai te dar mau humor, né? Lembra que a gente, eu sempre repito a respeito disso, mau humor, para quem tem problemas emocionais, está muito ligado à questão de intestino. Quem é constipado tem mais tendência a ter mau humor. Pode observar isso. Porque a gente sabe que a gente tem no nosso intestino sintetizado as substâncias justamente para a serotonina no intestino. Então, ou seja, a maior parte, quase que 80% da nossa serotonina é sintetizada no intestino. Ou seja, se você tem constipação, você não consegue produzir, né? Então, por isso que se fala muito que as primeiras fezes que saem moldadas, né? Elas saiu a primeira, mas não tá limpo. Depois que sai aquela que fica presa no intestino, sai esfarelada. Então, é aquela que começa a liberar e limpar o seu intestino e você conseguir fazer essa troca de serotonina que é nessa síntese que tem, né? Então, é importante. Gera ansiedade. Sim, porque você começa a querer ficar produzindo coisas na cabeça, esse remorso, essa angústia, essas âncoras que você carrega, você só que fica pensando, não vou fazer mais isso, ou ficar preso lá na frente ou atrás, né? Provoca essa ansiedade. E a angústia, lembra que a angústia está diretamente ligada àquilo que a gente carrega, né, dentro do peito, porque muitas das vezes a gente pede o perdão, mas pede o perdão da boca para fora, não é de dentro para você se libertar, porque quando a gente pede lá de dentro mesmo, que você quer jogar e se libertar, você fala de dentro, você tira lá do coração. Aí não, quando você fala da boca para fora, essa angústia fica presa. Isso aí fica carregado, você fica ali martelando aquilo ali tudo, né? E te provoca dor no corpo, como a gente estava falando ainda há pouco, né? A dor no corpo exatamente, porque imagine todas essas energias estagnadas no teu corpo, porque você fica pensando demais, você se sente culpado por tudo, você não consegue participar de nada, você fica o tempo inteiro nessa situação, te dá dor no corpo, é a dor da alma que acaba acontecendo, né? Então, isso é importante a gente trabalhar muito a respeito disso, né? Então, vários desses sintomas, né, vão só prejudicando mesmo, são sinais e sintomas que vão aparecendo e levando um problema muito maior, justamente porque você carrega uma culpa que você não quer se libertar, porque você não merece ser feliz, você não merece achar que aquilo ali faz parte, que aconteceu, que você é humano e que tudo pode acontecer, né? Então você se culpa o tempo inteiro por algum motivo, né? E aí, o que gera as doenças emocionais da culpa, né? Eu acho muito interessante quando a gente fala assim, asma é questão de culpa? Como pode? Sim, gente, como é importante. Tem vários casos, relatos de assim, que você faz tratamento de asma mesmo, a pessoa com asma, tem todos. Tem você tem os chiados, você tem a falta de ar, você tem todo o processo da asma, ficar com aqueles gatinhos lá no pulmão, e a pessoa faz o tratamento e nada dá certo. Nada dá certo. Você faz broncodilatador, corticoide inalatório, tudo que tem direito e nada não melhora, porque é emocional também, tá? Então, a asma, muitas das vezes, quando tem esse vínculo dessa culpa, quando você vai puxar um pouquinho por essa pessoa, às vezes era uma filha única que veio uma criança, veio uma irmã,
caramba, ela não dividia a mãe, se sente culpada porque acha que não fez feliz a mãe, porque a atenção é toda da irmã menor, e assim vai, então se sente culpado, quer fazer e acontecer. Então, a asma é muito vinculada à questão emocional, tá? Então, é tanto que a gente fala até na acupuntura que a asma é um complexo de culpa. Quem tem asma tem complexo de culpa em tudo, né? Então, tem que olhar também a questão da questão emocional à asma, tá? Então, observar o que aconteceu, buscar um pouquinho mais profundo essa relação na questão emocional. A artrite também está associada à mania. Quem tem artrite, ela tem mania de perfeição, tá? É uma pessoa que é muito insistente e crítica, ela geralmente desenvolve a artrite, tá? Então, a gente tem que observar isso, que é justamente na questão emocional. Bulimia, mesma coisa. É o ódio de si mesmo, é a crença de não ser bom o suficiente para quem tem bulimia. Câncer é outro, é estagnação de energia, né? Então, associada a ressentimentos profundos. Então, cada local a gente já tem uma coisa da questão emocional. Dores, nossa, as dores não tem, né? Está associado justamente a culpa, medo, né? Medo de ser punido, medo de fazer alguma coisa errada, quer sempre a perfeição, quer se manter ali, então você tem dores, porque você geralmente essas dores geram em locais específicos onde a gente é mais frágil, né? É como se for, a gente chama de ponto gatilho. Ah, tem gente que tem mais a fragilidade na lombar. Começa qualquer tem aquela dor na lombar. Tem gente que é na cervical, nesse trapézio aqui. Então você tem essas dores por conta da culpa, né? Porque você vai estagnar em algum lugar. Tem gente que tem no joelho, porque tem a dificuldade de dobrar, para, né, se ceder um pouquinho. Então, tem isso. Problemas no fígado também. Quem tem problemas no fígado, pela acupuntura, ele o sentimento e a emoção e o sentimento de raiva e rancor, tá? Então, quando você tem muito isso, esse acúmulo de raiva e rancor, você tem problemas no fígado, tá? Então, tem que olhar isso. Problema nos rins é acúmulo de mágoa, tristeza e dor. Então, tudo isso está vinculado à emoção. A culpa gera isso tudo. A raiva gera culpa, né? Tudo é uma união de sentimentos e emoções que a gente traz só doenças para a gente. A gente precisa observar isso o tempo inteiro. Porque, claro, a gente sente dor. Não é uma dorzinha. Não é eu desenvolvi a asma. Observa, analisa, faz uma coisa, né? Porque todos esses sintomas psicossomáticos que tem, eles vão atingir tudo, vão atingir a parte digestiva, a parte cardiorrespiratória e até mesmo a pele, né? A gente sabe que muitas das vezes você, por um estresse, que a gente só fala que é estresse, tudo é estresse, a gente esquece de olhar o que é o estresse, agride até mesmo a própria pele, né? Então a gente tem problemas no começa a ficar acelerado o meu coração, eu não sei, a pressão sobe, tu vê que tem gente que tá ligado muito por um estresse, que todo mundo chama, a glicose aumenta, a pressão aumenta, você não consegue controlar com nada, não tem remédio que faça baixar, porque não é, quando a gente fala físico, é emocional, não é da função mesmo que está acontecendo, né? Até a psoríase é questão emocional e atinge diretamente a pele, como a gente estava falando, né? Então, as dermatites, tudo isso. Então, a gente tem que observar, tudo isso tem de fundo emocional e o quanto que a gente pode ajudar se tratando, né? Usando a parte emocional. E aí, é possível a gente lidar com esse sentimento de culpa? Claro que é, né? Como é que a gente vai resolver isso? É simples, né? A gente precisa se olhar e se conhecer, começando por isso. Se perceber e saber o que está acontecendo, né? Todo, até mesmo sentimento, qualquer sentimento e emoção, mas a gente está falando da culpa, qualquer culpa pode trazer algo positivo para a gente, né? A gente precisa trazer esse algo como positivo como aprendizado. Aconteceu, eu tive aquela sensação, aconteceu, eu não consegui libertar do meu coração. Mas a gente sempre fala quando a gente... você sente, você não precisa falar exatamente para a pessoa. Claro que é muito bom você desabafar e falar aquilo ali que está sentindo e pedir o perdão, desculpa, o que for. Mas se você não conseguir mais...
Fala com você mesmo, se liberte. Como a gente faz cordões com todos que a gente conhece, né? A gente tem cordões de amizade. Se você limpa pelo menos o seu pedaço, você fez a sua parte. Se você liberou aquele sentimento de culpa que você tinha, você fez o melhor para você, né? Porque assim, muitas das vezes você fala para a pessoa assim, desculpa, mas a outra não aceitou e por conta disso você vai continuar com essa culpa, com esse lixo? Não, né? Então ela não aceitou, é problema dela. Ou eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que me libertar. Então eu tenho que trazer esse sentimento de culpa como um aprendizado para trazer a questão positiva disso, né? Isso é muito importante. A gente precisa compreender que nós somos seres humanos, né? Que somos imperfeitos e que é inevitável. A gente às vezes quebra o galho mesmo e acaba fazendo besteira, né? Porque faz parte. A gente precisa, muitas das vezes, a gente erra para acertar. Mas muitas das vezes a gente não pode errar e não trazer nenhum aprendizado com relação a isso, porque não vai resolver o nosso problema, né? Então, assim, o sentimento de culpa é para você aprender mais sobre a gente mesmo. A gente vai aprender sobre a gente. Né? O que está acontecendo? Eu quero saber um pouco mais. Se aconteceu aquilo comigo, eu preciso me entender melhor, né? Como a gente faz para dar um passo à frente para tudo andar, né? Então, a gente precisa aprender a enfrentar os nossos desafios, os nossos medos, assumir as nossas responsabilidades sobre as coisas, né? Permitir, né, viver e desfrutar do bem-estar, é o que é o nosso objetivo. Se você ficar presa com essas âncoras, não vai rolar isso, né? Então, limpa pensamentos, limpa comportamentos, né? Tira aquelas crenças antigas que só derrotam a gente, né? Transformar velhos hábitos em coisas boas, né? Transformar aquilo ali para o momento presente, o que a gente está precisando agora. Né? Então, impulsionar, a gente precisa dar um passo e seguir e se libertar disso para viver melhor, que é o principal, porque ninguém é perfeito. Né? Então, vamos lá. Por que os óleos, aí eu trouxe até uma questão que a gente fala o tempo inteiro, mas por que os óleos essenciais podem ajudar? Por que existe esse efeito? Isso é místico, isso é magia, isso sei lá, é crença. Não, gente, isso é ciência mesmo, né? A gente sabe que, primeiro de tudo, os óleos essenciais são compostos químicos. Esses compostos químicos, cada um tem uma função dentro dele no nosso corpo. Né? E ele não faz nenhum atrito quando entra na nossa célula, né? Na membrana celular. Então, ele se encaixa perfeitamente porque ele não é sintético, ele é natural, ele faz esse efeito dos seus compostos com as suas funções. Ele leva assim, cada planta tem a sua função, sua característica. Eu tenho a melaleuca, que vive num ambiente bem apropriado para trazer imunidade ali, antifúngico, bactericida, porque ela vive naquele ambiente natural dela, que ela cria propriedades de compostos químicos que fazem exatamente. Nós, seres humanos, nós temos toda a cura dentro da gente. A gente tem todas as substâncias dentro da gente. A gente não, muitas das vezes, não tem todas elas, não. A gente tem baixa de algumas por algumas coisas que a gente faz com a gente mesmo. Má alimentação, não se cuida, faz determinadas coisas que a gente acaba de produzir, tomando muita, claro, medicação, a gente tem que botar aqui, tem coisas que a gente precisa tomar mesmo, mas o que a medicação sintética vai fazer? Vai deixar o organismo não produzir aquilo. Quando você toma um remédio para dor de cabeça, o seu organismo produz aquilo ali. Né? Produz a própria medicação para você sozinho, tem as substâncias para você melhorar aquela dor. Às vezes é um alerta para você ver o que está acontecendo. Mas você aí vai lá e toma um remédio para dor de cabeça. Você está dando assim, extra. Então, para que ele vai produzir a própria substância para combater aquilo ali? O que está acontecendo com você? Né? Então, quando você usa um óleo essencial, quando você usa uma essência, não importa, todo que a gente está falando dos naturais, até mesmo o próprio reiki, que a gente sabe que é biofoto, você está levando, fazendo com que seu organismo falasse assim, cara, produz aí. Você tem isso aí, vamos lá, que eu vou te dar mais. Então, ele faz você produzir as substâncias para você combater aquilo que você tem. Então, os compostos químicos entram no nosso organismo sem nenhuma resistência e faz o trabalho dele com uma função do óleo.
Além do função, ele tem a sua frequência. Todo óleo tem a sua frequência energética, né? Então, aumenta a sua frequência porque nós somos energia, independente de qualquer coisa é energia. Então, você produz energia quando você faz o própria cromoterapia, é uma energia. Então, você tem energia da cor que vai te auxiliar. Cada um representa uma coisa. O óleo tem a sua energia, a sua frequência. Então, além de entrar o composto químico, entra também a sua energia, a sua frequência energética no seu corpo, fazendo você acordar. Ou vai lá, vou lá, porque o objetivo é isso. Chegou no sistema límbico, se eu inalei, a gente já sabe que vai diretamente para nossas emoções, né? Então a gente tem aquele trabalho, vai tudo assim, ó, vai tudo trabalhando, o objetivo é justamente ter o equilíbrio. Né? A gente não está, que a gente estava falando também, a gente não está acostumado a ter equilíbrio, a gente estranha. Por que eu não estou assim? Eu tenho que reagir a uma agressividade. A pessoa falou alguma coisa, mas se a pessoa falou alguma coisa que era para te agredir e você hoje já tem um outro entendimento, não vai te agredir. Se me falar, sou careca, pô, eu sei que eu não sou careca, o cara tá maluco, né? Eu vou brigar com ele porque ele tá maluco, porque ele não tá enxergando que eu sou careca? Pô, eu sei que eu não sou careca. Então, 4 sou. É verdade. Não posso me aborrecer também porque eu uso óculos, entendeu? Então, é questão justamente de a gente entender e compreender que o nosso objetivo com os olhos é trazer isso para um equilíbrio. Né? Então, no nosso sistema límbico, você vai levar e tratar suas emoções, que também vai chegar na sua corrente sanguínea, né? Chegou no sistema circulatório, é isso, vai circular, é como se a gente tivesse vibrações dentro do corpo. O que a gente está precisando acaba sendo ajudado. Por isso que quando você pega um óleo, mesmo sendo o objetivo dele é te deixar mais energético, mas se você tá precisando de uma outra coisinha que tem dentro daquela composição química, ele vai fazer a função dele, porque ele faz a produção, o seu organismo começa a trabalhar, né? E aí o objetivo é a estimulação. Ele estimula a gente a produzir substâncias. Então, é a mesma coisa quando a gente estava falando da questão do intestino, né? A gente tem lá dentro já a síntese geralmente é maior no intestino. Deixou o intestino limpo e você começa a usar para você melhorar essa questão de serotonina, ele vai estimular você a produzir, você vai melhorar, você vai ter qualidade, você vai melhorar a sua questão emocional, tá? O resultado disso tudo é você ter bem-estar, é você estar melhor, você estar equilibrado, você chegar no seu... você chegar naquele seu momento de... inteligência emocional. Esse é o objetivo total para qualquer terapia, né? É nossa inteligência, o nosso equilíbrio emocional, tá? E aí, quais são os olhos que a gente pode fazer uso para essas emoções? A doTERRA tem olhos específicos para as emoções, né? A gente tem esse kit aqui até mesmo, que é o kit Rolon da doTERRA, com todos esses óleos, que eu vou falar deles agora, né? A gente tem o Peace, que eu adoro esse óleo, adoro. O Peace é uma mistura, esses óleos são misturas, são mixes de óleos, né? Tranquilizadora, antidepressiva, sedativo, calmante, até esse aqui, ó. Justamente quando a gente tem sentimento de medo e ansiedade, é o óleo já específico para isso, tá? Ele invade a nossa mente para procurar paz, tranquilidade. Então, ele é muito bom, que é esse aqui, o Peace. Eu amo esse, tem um cheiro muito agradável, é muito tranquilizante mesmo. Esses mixes não podem ser ingeridos, tá? Então, a gente usa, é muito bom. Esse Peace é maravilhoso, adoro. Tem o Passion, que é um outro óleo também. Então, tem tanto dele em óleo puro, né? Como também tem um Rolon para a gente ficar usando ele diretamente na pele, né? Esse é bom para colocar no difusor e cheirar, né? Para inalar. Aí a gente tem o Passion, também é um outro óleo bem agradável, que ele é bem floral, né? Ele ajuda na sensação de tédio e desinteresse, tá? Ele ajuda você a trazer aquela paixão para a vida. Faz você ter inspiração de criatividade, clareza, capacidade de admirar a vida, esse Passion,
tá? Ele também tem várias coisas nele aí, ele tem o abeto, tem o junípero, tem o mirra, tem todos esses óleos aí dentro desse mix. Tem o Forgive também, que é gostoso, não é tanto como o mas ele também é gostoso também. O Forgive, ele é contentamento, alívio, paciência, ele ajuda a limpar aquelas emoções negativas, a raiva e a culpa. Esse aí também, tá? É o Forgive, muito bom. O Consolo, esse também é outro top de linha, que eu adoro também, que é um mix também, e ele ajuda na cura emocional, ele te dá um conforto no coração, tá? Aquele que a pessoa que tá desanimada, que brigou, que tá com um problema de relacionamentos, ele ajuda nessa questão dos corações partidos. Ele é muito, muito, muito bom, tá? Ele é bem gostosinho. Tem o Motivate, que é um óleo também que ele te ajuda na confiança, na coragem e na crença de você mesmo, de si mesmo. Ele faz ele te dá empoderamento, ele te encoraja a seguir. Ele é muito, muito gostoso também de ver. E aí a gente tem os que a gente faz uso, né? Que eu fiz questão também de colocar ele, que a gente já sabe do próprio Serenity. Serenity é um mix que acalma bem, aquele que acalma sua mente. Quando você acalma sua mente, você consegue pensar melhor, você consegue refletir sobre as coisas, né? E te dá para você ver o que está acontecendo dentro de você, que você está carregando essa âncora. Faz com que você analise a situação e veja que a culpa não é só sua, que 50% para cada lado é com certeza, né? Então, você tira pelo menos a metade da âncora, a outra é você tirar ela do seu coração. O balance é aquele equilíbrio que a gente precisa. Quem tem problema emocional tem que usar balance também. Porque o balance é aquele que faz a conexão com você, te coloca na caixinha, faz trazer você para a realidade, que você tem culpa sim, mas o outro também tem e que você precisa se libertar, né? O DDR Prime, eu botei até esse aí hoje, porque o DDR Prime eu gosto muito de usar ele na questão emocional também, porque ele é um regenerador. Ele é aquele que esse aí sacode a célula, ele dá-lhe uma animada que a gente faz você contemplar coisas, faz você reviver, você renovar, tá? Faz você você começa a dar um outro ânimo para o seu corpo, tá? Ele equilibra, ele regenera, ele é muito bom. O vetiver nem se compara, né? O vetiver é um outro óleo que a gente sabe que ele é enraizador, ele te chama na chincha, ele traz você para reflexão. Imagina você misturando todos esses, cada um fazendo a sua função. Eu me conecto, tento me enxergar, ver qual é a opção que eu tenho e planejar para me melhorar. Então, tentar conseguir falar aquilo que eu estou sentindo, mas lá do coração, me libertar. Soltei. Errei, sim, desculpa. Se não quiser, se não precisar, você não quer aceitar, não, eu falei. E depois eu me liberto. Eu saio daquilo ali, eu viro aquela página que aquilo ali não acontece mais comigo, né? Então, o vetiver é muito poderoso. A bergamota é muito acolhedora, né? Faz você pensar que você é um ser humano, que você também erra, que você também é capaz também de fazer coisas boas e que você vai conseguir dar um passo à frente. Então, eu coloquei esses aí que é até mesmo uma sugestão de tratamento quando a gente fala das emoções, tá? Então, esse aí faz você dar uma equilibrada e cada momento é um momento, né? Não quer dizer que seja para sempre esse blend aí, mas é um momento inicial, faz você dar um passo para se libertar de toda essa culpa, tá? Como eu posso usar? Né? A gente já, como eu botei aqui, ó, os mixes emocionais nunca podem ser usados por ingestão. Então, tanto esse aqui não pode ser por ingestão, só uso tópico, como esse aqui, que é o óleo só por tópico, difusor e inalação, tá? Não pode fazer uso de ingestão de jeito nenhum desses. São maravilhosos para isso. É um cheiro, é um aroma muito agradável, né? Então, tópico. Eu posso usar esse já pronto, né?
tem pontos específicos, a gente sabe todas as vezes que a gente trabalha com a questão emocional, a gente sempre leva assim, ó, eu sempre gosto de usar no pulso, né? Que é a questão da circulação que a gente fala, atrás da orelha, e lembra que, ó, sempre contando até 30, né? 1, 2, 3, para fazer o tempo de conexão com você, tá bom? Passo atrás da orelha, a mesma coisa. Conta até 30, mas ele está bem próximo do meu nariz. Então, toda vez que eu passo, eu vou sentir o óleo, né? Então, ou seja, eu vou trabalhar meu emocional pelo meu sistema límbico, né? Então, atrás da orelha. Uso sempre nos chakras. Então, se eu quero me libertar, eu quero que eu consiga puxar os meus arquivos, lembra que a gente fala sempre isso do frontal? Os meus arquivos, se eu tenho aquela experiência e eu quero trazer essa experiência positiva, eu sempre vou usar no meu frontal, tá? Uso o frontal para abrir a minha mente para ver. Mas não adianta você abrir o frontal se a pessoa não tem essa informação ainda, né? Às vezes é um segundo momento você consegue trabalhar com frontal. Se você abre arquivo, mas a pessoa não tem aquilo para te auxiliar, né? Aquela experiência, aquele momento positivo, você está jogando um tratamento fora. Então é mais fácil num segundo momento. Então sempre pensar nisso, tá? E o cardíaco, quando eu falo de raiva, quando eu falo de culpa, quando eu falo desse remorso, desse rancor, a gente usa sempre no cardíaco, né? Que o cardíaco liberta, ele faz circular. Lembra que a gente está falando da culpa que carrega âncoras, então faz estagnação grande no nosso corpo. Por isso que existe aquelas doenças que a gente fala no fígado, que é responsável pela estagnação, os rins, né? A própria a mente que está brigada, que não consegue pensar porque está estagnado, você não consegue ter clareza. Então, o cardíaco ajuda, movimento de alto e baixo, faz você abrir o seu coração para você conseguir se perdoar, que é o mais importante, né? Então, esses pontos são importantes para a gente trabalhar o emocional. E até mesmo o nosso coronário, né? É um outro ponto para trabalhar emocional, tá? Quando eu quero ter clareza, então eu uso muito esse. Os outros pontos, sola dos pés, que é microsistema, é importantíssimo, que aí eu circulo, ou seja, desbloqueei todos aqueles meus lugares que eu preciso trabalhar em específico, né? Já quando eu trabalho na minha sola dos pés, eu trabalho o conjunto, né? Eu trabalho o conjunto dos pés com tudo, porque nos pés, nas mãos, na orelha, são microsistemas que a gente tem todo o corpo humano ali. Por conta disso, eu consigo trabalhar o conjunto, tudo. Então, eu faço lá, conto até 30 para você se conectar. E aí você trabalha todo, vai na mão, vai tudo. Isso é muito importante. Então, no tópico, a gente sempre faz isso. No difusor, a gente, quando quer trabalhar a questão aromática, até mesmo do ambiente, não ficar preso somente a você, mas o ambiente, você melhora, ou seja, além da função do óleo, além da frequência do óleo que você tá colocando no ambiente, né? Então, você já está trabalhando várias coisas ali. Melhora a frequência do ambiente, melhora pela questão da função do óleo, né? Então, você começa a trabalhar com difusão, é muito importante. A inalação, como a gente já falou, mas eu não tenho óleo puro para inalar. Não, você pode passar o rolon, esfreguei, contei até 30, ou então passo na mão, né? Que aí você dá uma rolada na mão, esfrega as mãos, passou na mão, que é microsistema, inalo lá. Ou seja, já vai. Lembra que os pontos que a gente já fez, já vai direto para a questão emocional. Então, a gente tem essas maneiras que todo mundo já sabe como usar e vai fazer o uso muito bem e você vai ter o resultado por conta disso, tá? Então, é isso, gente. Obrigada. Deixa eu passar para lá para a gente conversar.